Boa noite a todos que estão entrando na live. Sou o Dr. Emerson Cortes, diretor clínico do Instituto Ideia Fértil. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós vamos debater um pouco criopreservação de óvulos e eu estou aguardando a Lívia, que é uma das nossas embriologistas sêniores, que nós vamos fazer um bate-papo aqui com ela hoje e vamos contar tudo o que acontece no laboratório quando a gente faz o congelamento de óvulo. A Lívia, como embriologista, vai poder contar para vocês aí detalhes técnicos dessa técnica de congelamento de óvulos. Eu vou conversar um pouquinho com vocês da parte clínica, da parte médica, e a Lívia vai dar todo o respaldo aí da parte laboratorial para vocês. A Lívia já está aqui, vamos chamá-la. Oi, Lívia, boa noite. Oi, doutor, tudo bem? Tudo ótimo. Deixa eu limpar a câmera aqui. Um pouquinho, eu já estava conversando aqui com as pessoas que estão aí, contando que você é uma das nossas embriologistas sêniores, ou seja, aquela embriologista mais tempo de casa, mais experiência, que faz todas as técnicas que nós temos no laboratório. Mas fala um pouquinho para quem está nos ouvindo da sua formação. É sempre bom, né? Contar como que você chegou como que você decidiu fazer embriologia e como que você chegou até nós. Conta um pouquinho da sua experiência aí. Bom, boa noite para todo mundo que está entrando. Bom, eu sou embriologista há quase 20 anos e comecei lá em 2004, já foi o meu estágio em embriologia. E acompanhei a evolução das técnicas, né, principalmente de congelamento. E hoje a gente tem resultados melhores, as técnicas são melhores, a tecnologia melhorou, os meios de cultura evoluíram. E é bacana a gente conseguir acompanhar tudo isso, né, essa evolução da medicina e principalmente da reprodução. Com certeza. Vamos conversar entrando no assunto, né? Nós vamos falar de congelamento de óvulos. E aí é importante a gente dar um histórico, né? Eu sempre gosto de falar da história de como tudo começou. No começo, nós congelávamos embrião com resultado muito bom, congelávamos espermatozoide com resultado muito bom, mas o resultado não era bom quando a gente ia descongelar óvulos. Isso lá atrás, anos atrás. Explica um pouquinho por que existia essa dificuldade inicial no congelamento de óvulo, Lívia. Então, doutor, como a gente chamava de congelamento lento, né, para ter ideia mais ou menos do que eu estou falando. A célula, o óvulo é basicamente a maior célula do corpo humano, então ele é constituído de muita água. Na época que começou o congelamento, tinha resultado bom para embrião em dia 3, não tinha resultado tão bom nem para blastocisto, porque ele é constituído também de muito líquido, e nem para óvulo. Então, normalmente, nos processos de descongelamento, a gente tinha uma perda muito grande dessas células. Então, todo o processo de congelamento, naquela época, demorava em torno de 2 horas. Hoje, a gente realiza esse processo em torno de 15 minutos. Então, é uma técnica que a gente chama de vitrificação, em que basicamente a gente transforma essa célula, que é constituída na maior parte por água, em uma solução vítrea. Então, a gente preserva a estrutura interna dessa célula. Então, a gente tem poucos danos durante o processo de descongelamento ou desvitrificação, porque a gente tinha antigamente a formação dos cristais de gelo, né, que provocavam essa deterioração da célula. E a gente, hoje em dia, basicamente, a gente consegue manter as estruturas dessa célula íntegras. No descongelamento, ela vai ficar como se ela fosse fresco. E aí a gente consegue manipular e ter melhores resultados, melhor recuperação. Basicamente, explicando de uma forma simples, é isso que a gente faz dentro do laboratório. E essa técnica passou a ter resultados tão bons, né, Lívia, que ela passou a ser a técnica de eleição hoje em todas as clínicas de reprodução humana no mundo inteiro, tanto para congelar óvulo quanto para congelar blastocisto, para congelar embrião, né? Essa técnica que chama vitrificação, ela foi homologada como técnica oficial
em 2010 pela Sociedade Americana de Reprodução Humana. Ela existe antes disso, mas em 2010 ela deixou de ser considerada uma técnica experimental e passou a ser considerada técnica de eleição para fazer esse tipo de congelamento de óvulos e de embriões. E de lá para cá, a gente tem 11 anos de utilização dessa técnica. E hoje, quando a gente olha os estudos que são feitos com congelamento de óvulos, eles mostram que eu tenho uma taxa de sobrevivência, uma taxa de fertilização idêntica a se eu fizer com óvulos a fresco, né? Ou seja, se eu fizer a punção da paciente e fertilizar os óvulos no mês que ela está fazendo o tratamento. O resultado hoje de taxa de fertilização e também os resultados de gestação, eles são idênticos. O óvulo fertilizado a fresco ou fertilizado de descongelamento. Então, melhorou muito os nossos resultados e fez com que o congelamento de óvulos passasse a ser uma técnica comumente utilizada, né? Isso aumentou um pouco a indicação, né? A gente pode falar um pouquinho agora das indicações de congelamento de óvulo, né? Quando que eu congelo o óvulo? Então, dê alguns exemplos para a gente, Lívia. Olha, doutor, eu acho que hoje a vitrificação de óvulo com certeza veio para revolucionar para nós mulheres, né? Que uma que a gente resolveu adiar a maternidade, outra porque talvez a gente não encontrou o parceiro ideal. E eu acho que basicamente assim a gente pode indicar para pacientes que têm neoplasias, que vão ser sujeitas a quimioterapia, radioterapia, oforectomia, pacientes que vão precisar fazer a remoção total do ovário, pacientes com baixa reserva, menopausa precoce, casais homoafetivos que precisam achar talvez um sêmen de doador para ser utilizado, né, com a parceira. Eu acho que a vitrificação veio para isso, né? Para facilitar a nossa vida, né? Vamos abordar um pouquinho alguns temas aí que são muito importantes de tudo que você selecionou aí, né? Que você citou. A maternidade tardia, né? Isso é uma questão cada vez mais frequente no mundo. A mulher brasileira, em média, se a gente não for separar nenhum por estado, nem por classificação social, nada disso, no geral, a mulher brasileira hoje tem seu primeiro filho depois dos 31 anos de idade. Quanto mais acesso à informação ela tem, ou seja, nível instrução, nível social e tudo isso, mais ela deixa para ter mais tarde. Isso porque a mulher ela cai no mercado de trabalho, ela vai estudar, vai cair no mercado de trabalho, vai fazer uma especialização, vai focar um pouco na parte do trabalho e vai deixar para engravidar mais tarde, né? Ou simplesmente ela não achou a pessoa com quem ela deseja ter o filho, né? O príncipe encantado. Então, ela vai deixando para engravidar mais tarde. E o que acontece é que as mulheres nascem com todos os óvulos no ovário. E depois do nascimento, em nenhum outro momento, ela vai produzir novos óvulos. Diferente do homem, que produz o espermatozoide a cada 3 meses. A mulher não, né? Ela vai produzir os óvulos somente na vida intraútero, quando ela é um feto dentro da barriga da mãe. Aí, depois que ela nasce, em nenhum momento ela volta a produzir óvulos. Ela só perde, né? Ela vai perdendo mais ou menos 1.000 óvulos por mês, independente do que ela faça. Tem muitas mulheres, pacientes, que acham que eu estou tomando anticoncepcional há 10 anos, eu não vou perder, vou guardar meus óvulos porque eu não ovulo. Não é verdade. Os óvulos, eles vão se perdendo, né? Eles entram num processo que a gente chama de apoptose, que é uma morte celular programada. Então, as mulheres são programadas para perder, em média, 1.000 óvulos por mês, independente do que elas façam. Aí, desde que a mocinha, que tem a primeira menstruação, até chegar a menopausa, ela vai perdendo esses óvulos continuamente. De forma que, quando está próximo lá dos 43 anos, ela já tem uma quantidade bem menor de óvulos. Um outro problema que acontece é o envelhecimento dos óvulos. Porque, como ela nasce com todos os óvulos, ela vai envelhecendo, os óvulos vão envelhecendo junto. Esse envelhecimento do óvulo tem um efeito ruim, deletério,
na qualidade do óvulo. Então, após os 35 anos de idade, ano a ano que vai passando, vai piorando bem a capacidade de fertilização desse óvulo. Ele fertiliza menos e também forma mais embriões alterados. Como formam mais embriões alterados, a natureza tem um mecanismo de defesa, que não deixa esse embriãozinho implantar no útero, né? E de forma que a paciente acaba tendo mais dificuldade para engravidar. Então, com a idade, a mulher perde quantidade e perde qualidade. Por isso que a vida moderna, a mulher não sabe disso, né? Não ensinaram os ovários, a vida aí fora mudou. Então, a mulher deixa para engravidar mais tarde, ela vai sofrer essa dificuldade. A técnica de vitrificação de óvulo, ela vem de encontro a essa nova realidade da mulher no mundo inteiro, que é engravidar mais tarde. Quando a mulher congela o óvulo, por exemplo, com 33 anos de idade, ela está congelando o óvulo com a quantidade da idade que ela tinha. Aí, se ela for usar, por exemplo, 39, com 40 anos de idade, o óvulo vai ter a qualidade que ela tinha quando congelou. Por exemplo, no exemplo aí, 33 anos de idade. Isso a gente chama de preservação da fertilidade. É uma garantia de que ela vai engravidar no futuro? Não, não é. Né? Se ela for utilizar esses óvulos, no futuro ela vai precisar fazer uma fertilização in vitro. Aí ela pode engravidar e eventualmente pode não engravidar. Por isso que é importante que ela congele um número bom de óvulos. A gente preconiza que congele de 15 a 20 óvulos, né, Lívia? Porque sempre quando você descongela, eles sobrevivem ou não sobrevivem todos. Por isso que a gente pede para ter um número confortável para congelar, porque pode ocorrer problemas técnicos. Explica um pouquinho o que pode ocorrer lá no laboratório. Vou explicar. Eu acho que é importante, doutor, para as pacientes que estão acompanhando a gente, elas terem isso em mente, que todo o processo é como se fosse um funil. Né? Ela vai ter o número de folículos, que talvez não corresponda ao número de óvulos, e o número de óvulos aspirados, a gente, dentro do laboratório, a gente faz uma avaliação do estágio de maturação desses óvulos. Então, esse óvulo, além dele ser recuperado na aspiração, né, na função ovariana, ele tem que estar no tempo ideal para ser congelado, para a gente poder preservar essas estruturas e realmente acontecer esse processo como se ele fosse a fresco. Então, a gente fala que ele precisa estar no estágio maduro, que é o estágio de metáfase 2. E aí ele pode vir a um estágio imaturo, que para a gente não é ideal dentro do laboratório. É o estágio que a gente vai descartar esses óvulos. Então, depois que ocorre essa aspiração, a gente ainda tem esse processo que é a avaliação laboratorial desse óvulo, da maturação desse óvulo, da qualidade desse óvulo, para aí a gente fazer o processo de congelamento, vitrificação. No processo de vitrificação, que é o que a gente fala, que você precisa de um profissional experiente, habilidoso, porque é uma técnica milimetricamente sensível, o tempo é muito importante, é uma técnica precisa, e precisa ser extremamente respeitado o protocolo do fabricante do meio. Então, você precisa ter um ambiente adequado, você precisa ter um profissional capacitado para fazer essa técnica, e durante todo esse processo, mesmo você excluindo todas essas variáveis, você ainda pode ter rompimento da zona, porque, como a gente falou, às vezes a qualidade do óvulo, o que a gente vê não é o que corresponde à estrutura interna, esse óvulo pode ter alterações, e a gente pode ter rompimento, a gente pode ter degeneração, porque é uma célula muito sensível. Então, a gente está expondo ele a uma situação que não é natural. O crioprotetor entra para sair água e entra o crioprotetor. É um processo que a gente chama de estresse da célula. É uma substância que você usa para não formar os cristais de gelo, não é isso? Isso, para conservar a célula íntegra, para ela se manter íntegra durante o processo de descongelamento. Então, todo esse processo é um processo estressante para a célula. E realmente, como a célula é muito sensível, ela pode se perder durante todo esse processo. Então, às vezes, as pacientes acham que porque elas congelaram 6 óvulos ou 2 óvulos, elas vão ter 2 embriões, entendeu? Eu acho importante isso, porque eu recebo muitos questionamentos assim, doutor, olha, eu tenho 38 anos, eu vitrifiquei 6 óvulos, tá bom, né? Tá tudo bem. E aí a gente precisa explicar que não é bem assim, pode ser que dê tudo certo, que fertilize, que sobreviva,
mas que o processo todo pode ocorrer perda, né, doutor? Acho que é importante os pacientes terem isso em É mente, muito né? importante. A gente preconiza que vocês congelem de 15 a 20 óvulos até a idade de 35 anos. E se vocês estão. Porque o ideal é que a mulher congele os óvulos antes dos 35 anos. O ideal nem sempre é o que a gente encontra no dia a dia. Por quê? Porque tem muitas mulheres que estão entre 35 e 40 anos, por exemplo, que quando elas tinham menos do que 35 anos, elas não tinham acesso a essa. Não era tão comentada, não era tão divulgada, e elas acabaram não congelando. Né? Então, hoje elas nos procuram, por exemplo, com 37, com 38 anos. Dá para congelar essa idade? Dá. A única coisa que a gente tem que conversar com vocês, que quando eu estou congelando óvulos de pacientes com idade acima de 35 anos, a qualidade dele já não é mais a mesma. Então, a gente vai orientar vocês a congelar um número um pouco maior para ter uma segurança no futuro, caso você tenha problema no descongelamento de alguns deles, como a Lívia explicou, você tem um número maior. Ou você pode ter um processo de fertilização alterado, com formação de embriões que não são de boa qualidade. Isso, à medida que a mulher vai envelhecendo, o processo de fertilização vai sendo cada vez mais difícil. Né? Por isso que é importante ter um número de óvulos maior acima de 35 anos. Abaixo de 35 anos, por que a gente fala entre 15 e 20 óvulos? Porque a gente faz uma conta simples. Quando a mulher usar esses óvulos no futuro, ela vai precisar fazer uma fertilização in vitro. Como vocês sabem, ou se vocês não sabem, eu estou aqui explicando, a maior parte dos casais que vai fazer fertilização in vitro é comum ter que fazer mais de uma fertilização para engravidar. Nem sempre é assim tão rápido. A maior parte consegue sucesso, mas boa parte dos casais vai ter que fazer entre 2 e 3 tentativas para chegar à gestação. Então, se eu vou congelar óvulos para usar no futuro, esse seguro que eu estou fazendo, ele tem que fazer sentido. Então, a gente, com 15 óvulos, planeja que essa paciente vai ter 3 tentativas de fertilização no futuro. Quando for descongelar, eu descongelo 5 por vez e espero ter pelo menos um bom embrião formado. Então, se ela tem 15 óvulos, eu posso descongelar 3 vezes e ter 3 tentativas separadas de colocar um embrião, não colocar os 3 de uma vez só. Coloca um por vez e ver se ela vai engravidando, né? Com 5 óvulos, eu posso eventualmente formar mais do que um embrião, né, Lívia? Mas a gente prefere fazer uma conta pessimista, porque nós estamos falando de seguro e, de novo, o seguro precisa fazer sentido para a paciente. Se a idade é acima de 35 anos, a gente pede para ter um número de óvulos um pouquinho maior. Aí começam as dificuldades, porque a paciente que tem a idade mais alta, normalmente é a paciente que tem um número de óvulos menor, que produz um número de óvulos menor por vez, né? Então, a gente vai ter que chegar na equação aí de quantas tentativas a paciente vai ter que fazer para conseguir congelar esses óvulos. Muitas vezes, a paciente não consegue em um único ciclo de indução. Aí tem que fazer mais de um tratamento até chegar no processo, até chegar no número de óvulos desejados, né? Então, eu vou explicar para vocês como que é o processo. Ele é muito simples do ponto de vista clínico. Começa sempre com a mulher no período menstrual, ela menstrua, aí começa a utilizar essas canetinhas aqui. São canetinhas de aplicação subcutânea da medicação. Essas canetinhas é igual canetinha de aplicação de insulina para diabético, de remédio para emagrecer, o Ozempic, o GH, que é um hormônio de crescimento. Tem vários medicamentos hoje que é feito aqui nesse tipo de canetinha. Aí a gente regula, nessa extremidade, a gente regula a dose e a paciente aplica no abdômen, coloca uma agulha pequenininha aqui, bem pequenininha, né? Lembrar que criança diabética, o insulina dependente, usa a insulina mais de uma vez por dia. Criança mesmo se aplica. Então, tirando o medo da agulha, é uma microagulha. Essa agulha não dói. A paciente pode aplicar no abdômen, aí todo dia ela usa por um período de 10 dias. Nesse período de 10 dias, ela vai vir na clínica menstruada, no 6º, no 8º e no 10º dia. Então, ela vem 4 vezes
fazer controle de ultrassom. O que eu quero ver no ultrassom? Os folículos crescerem. O óvulo, ele é microscópico, né, Lívia? A gente não consegue ver Isso. ultrassom. Então, o que eu vejo no Não, ultrassom é o folículo, que é a casinha do isso, óvulo. Aí a gente vai exato. acompanhando dentro do folículo até ele estar no ponto certo para fazer a punção, que é a captação dos óvulos. Em média, vocês usam a canetinha por 10 dias, tá? Aí, no 13º dia, a gente vai para o laboratório, a paciente vai no centro cirúrgico com anestesista, toma uma anestesia endovenosa, igual de endoscopia, dorme por 15 minutos e faz a captação dos óvulos toda por via transvaginal. Não tem corte, não dói, porque a paciente está dormindo, igual a endoscopia. Acorda, todo mundo fala que quer o anestésico para casa, porque ele causa uma sensação de bem-estar muito grande, né? Que é o propofol. Então o paciente volta bem da anestesia, fala, que sono bom, que sono gostoso. E aí os óvulos foram tirados e vão ser avaliados Isso, pela Lívia. Aí, Lívia, fala um isso. pouquinho como é esse processo no laboratório depois que a gente fez a captação. Paulo, eu acho importante os pacientes também saberem, doutor, que o processo, porque me perguntam muito, né? O processo de fertilização in vitro, vitrificação de óvulo, o que tem de diferente? Eu acho que até esse momento da medicação é igual. A estimulação ovariana é a mesma, né? Cada paciente com seu protocolo. O que vai diferenciar é a etapa dentro do laboratório mesmo. Porque no laboratório a gente faz a identificação desses folículos para encontrar os óvulos e nem sempre você ter o folículo significa ter o óvulo, porque às vezes a gente pode ter os folículos vazios. Então a gente tem o número de óvulos identificados. E aí no processo de fertilização in vitro, a gente vai ter a junção com o gameta masculino. Quando a gente faz vitrificação, a gente para no processo só do gameta feminino e a gente vai fazer todo o preparo nos meios do laboratório para poder fazer essa vitrificação. Então, ambos os dois processos são feitos no mesmo dia, porém, quando a gente faz a fertilização, ele evolui por aproximadamente 5 até 7 dias. Na vitrificação, a gente para o que a gente chama no D0, que a gente congela essa célula no estágio que ela está, que é no estágio, como eu falei antes, maduro, que é o estágio ideal para essa célula ser manipulada no futuro. Isso. Um dos nossos Doutor, ouvintes, você trabalha em Moema ou no ABC. Ela trabalha nas eu duas. aqui nós estamos em todos os lugares. Doutor, uma coisa que eu acho importante também, que a vitrificação veio para ajudar, porque eu estou vendo as pacientes falarem quanto à idade, de baixa reserva ovariana. E eu acho legal você comentar isso, que às vezes também a gente fala que a gente faz de pool de óvulos, né? Essas pacientes que são baixas respondedoras, né? Você pode. Eu estou vendo bastante paciente perguntar sobre isso, né? Tem idade avançada, reserva baixa. Eu acho que a vitrificação também veio, né, doutor, para ajudar essas pacientes. Isso. Vamos falar um pouquinho das outras indicações, né, Lívia? A indicação que todo mundo comenta é da paciente que quer engravidar no futuro, né? Não quer engravidar agora, quer guardar os seus óvulos para engravidar no futuro. A maior parte dessas pacientes tem uma reserva ovariana boa, se vier congelar antes de 5 anos. Então, às vezes, um único tratamento consegue juntar a quantidade de óvulos aí que a gente falou, entre no máximo 2 tentativas. No entanto, o congelamento de óvulos também pode ser feito para pacientes que têm uma reserva mais baixa. Um exemplo que a Lívia está falando é uma paciente que vai fazer fertilização in vitro e produz muito pouco. Ela não quer congelar óvulo, ela quer fazer o tratamento agora, né? Aí o que ela vai fazer? Cada vez que ela induz, vamos supor que ela produza 3, 4 óvulos por vez. É pouco, muitas vezes. O ideal, se a gente tiver um pouco a mais, melhor. Principalmente se ela tem uma idade maior. Vamos supor que ela tenha 39 anos. Está produzindo 3 óvulos por vez. É bom eu ter um número de óvulos maior para ter mais embriões para poder escolher pelo menos um bom, né? Então, nesses casos, muitas vezes a gente faz esse pool de óvulos que a Lívia falou. O que é isso? Eu faço mais de uma indução para juntar mais óvulos. Se a paciente produz 3 ou 4 por vez, se eu fizer 3 punções, eu posso eventualmente ter aí algo entre 10 e 12 óvulos. Aí, a hora que eu fiz a última punção, eu descongelo os outros, eu faço, congelo. Na terceira, eu funciono e descongelo os óvulos do primeiro e do segundo ciclo. De forma que eu transformei aquela paciente que tinha pouco numa paciente que tem bastante.
Aí eu fertilizo todos eles de uma vez só. Com isso, eu reduzo o custo, né? É um preço mais baixo para pacientes do que ela fazer 3 fertilizações in vitro completas de uma vez só. E aí, nessa última vez, eu posso fazer a fertilização, inclusive adicionar técnicas complementares, como a avaliação genética do embrião, por exemplo, né? Então, para paciente, por exemplo, quer fazer estudo genético, que é sempre uma técnica a mais e um custo a mais, e ela tem poucos óvulos, fazer pool de óvulos é muito bom, porque eu vou ter mais óvulos, mais embriões, e aí eu faço análise genética neles de uma vez só, com um custo único da embrionária, né? Isso é uma técnica que a gente faz, aí uma estratégia, não uma técnica, para redução de custo e aumentar a chance de sucesso da paciente, né? E isso também já ajuda as pacientes que pretendem fazer produção independente, né, doutor? Porque às vezes compra uma amostra seminal, né? E Muito, precisa de um muito, número maior de óvulos, né? muito bem lembrado, Lívia, porque quando a paciente quer fazer produção independente, ou seja, ela não tem um parceiro, ela para sêmen, né, num banco de sêmen. Então ela vai escolher uma amostra. Esse banco de sêmen pode ser um banco de sêmen nacional. A gente pode eventualmente ver se a gente tem amostra no nosso banco de sêmen. Se não tiver, existe banco de sêmen nacional, existe banco de sêmen internacional, que ela pode Já é escolher. um custo também, né, doutor, para paciente? É um custo a mais para ela ter um sêmen de doador, né? A mais. Aí ela vai pagar pelo custo, pelo sêmen, né? Então a amostra escolhida por ela chega lá no Ideia Fértil. Se ela está induzindo os óvulos e ela produz, por exemplo, 3 óvulos, a hora que eu descongelo a seminal, eu tenho que usar essa amostra seminal inteira, né? O ideal é que eu use. Sim. Muitas vezes a gente não tem excedente para recongelar. Então imagine se a paciente se produziu só 3 óvulos. Aí eu descongelo aquela amostra seminal que ela pagou, que às vezes ela trouxe de fora do país. Aí formam os embriões e não tem nenhum embrião de boa qualidade. Aí ela tem que fazer o processo de novo. Só que daí ela vai ter que fazer o processo de novo com ela e ela vai ter que comprar uma outra amostra seminal. Isso começa a aumentar muito os custos, né? Por isso que quando o paciente tem essa situação de produção independente, ou mesmo quando o marido tem uma alteração seminal grave e precisa usar um sêmen de doador, a gente sempre quer ter um bom número de óvulos para poder aproveitar ao máximo aquela amostra seminal comprada. Isso foi um exemplo muito bom que a Lívia deu, né? Um exemplo do dia a dia. Sim. Outra coisa também, doutor, que as pacientes às vezes também ficam inseguras, porque todo o processo de FIV é um processo desgastante para o casal, é um processo todo de estresse. A gente acompanha o dia a dia das pacientes e a gente vê que não é fácil, né, doutor? Elas passam por muitas situações de altos e baixos, desse conflito, né, na fertilização. E aí, às vezes, a gente vê que no dia da punção ovariana, mesmo em os pacientes que vão fazer fertilização in vitro, o esposo às vezes não consegue colher porque está nervoso, ou tem uma coleta alternativa e alguma coisa não deu certo, não conseguiu colher, de repente não teve espermatozoide no dia, aconteceu alguma coisa durante o processo da fertilização. E a vitrificação também é uma técnica de resgate, ela ajuda a gente nesse momento, porque a gente consegue congelar esses óvulos, né, vitrificar esses óvulos e garantir que a paciente não vai precisar se preocupar com isso, ela pode focar no problema, né, com o marido, com o parceiro, enfim, né, doutor? Eu acho que é legal isso também, né? Isso é uma outra indicação, né, Lívia? Então, o que a Lívia está nos dizendo é se, por exemplo, acontece, não é tão frequente, mas acontece. Na hora que vai fazer a fertilização in vitro, às vezes o marido tem algum problema na coleta, está nervoso, está estressado, não consegue fazer a coleta. Aí, se de forma a gente tenta acalmar, falar que ele pode tentar ir para casa ou dar uma volta e voltar mais tarde. Mas às vezes não adianta. Quando a cabeça fica muito estressada, pode não conseguir fazer a coleta. Daí a gente tem como alternativa o congelamento de óvulo, né? Aí depois, futuramente, descongela e no momento que ele esteja mais tranquilo, ele colhe e a gente faz o processo da. Essa acaba sendo outra indicação do dia a dia, né? São questões e problemas que a gente vai enfrentando, que acontecem,
e que sempre é bom ter um recurso na manga para solucionar essas questões que vão, essas emergências aí que vão aparecendo, que a gente nunca pode prever muito, né? Como que vai, enfim, se ali vai ter uma questão difícil. Existe uma outra situação, né, Lívia, que é na contramão, o contrário daquela paciente que responde pouco e tem o de óvulos, pacientes que respondem exageradamente, que produz muito óvulo. Normalmente são pacientes de idade mais jovem que têm ovário policístico. O ovário policístico, às vezes, mesmo numa paciente com 37, 38 anos, muitas vezes ela produz uma quantidade como 25, 30 óvulos. É muito mais até do que a gente gostaria. Mas o ovário policístico, ele tem um monte de folículo no ovário. E ele é difícil de domar, como eu falo, né? Às vezes a gente dá uma dose baixa e mesmo assim ele produz um monte de óvulos, mais até do que a gente gostaria. Então, num processo, se a paciente está fazendo um processo de fertilização, imagine, existem casos que a paciente produz 50 óvulos. Então, eu não preciso fertilizar os 50 óvulos, porque eu vou formar muitos embriões. E depois vão ficar... Imagine que a paciente engravide logo na primeira ou segunda transferência, sobra muito embrião que ela nunca vai ter capacidade de usar todos aqueles embriões. Então, quando a paciente produz muitos óvulos, a gente pode fertilizar uma parte deles e a gente pode congelar o restante. Porque o segundo a nova resolução, né, doutora? A gente agora tem um número limitado, né? Então, não tem muita opção. A gente precisa vitrificar. Isso que eu estou falando é o que a gente sempre fez até essa situação, né? Então, a gente podia fertilizar uma parte e congelar o restante. Porque o óvulo congelado, caso a paciente engravide com aqueles embriões que ela formou com parte dos óvulos, o restante, se ela tem muito óvulo que sobrou, depois ela pode doar. Ela pode fazer uma doação anônima para uma outra paciente, é anônimo dos dados, ela não sabe para quem está doando, e quem está recebendo não sabe para quem está vindo, mas a clínica faz essa coordenação e vai escolher uma doadora e receptora, pacientes bem parecidas fisicamente, né? Ela pode doar, ela pode descartar, ela pode fazer com o óvulo que ela quiser, porque o óvulo é só uma célula, né? Recentemente, a Lívia colocou um outro ponto que eu ia abordar, há mais ou menos aí 2 meses atrás, o Conselho Federal de Medicina, ele liberou a nova normativa, né? No Brasil não tem legislação de reprodução humana. Então a gente segue as normas do Conselho Federal de Medicina. E de tempos em tempos, o Conselho muda a norma. Porque a assistida é uma especialidade médica que tem muita tecnologia envolvida, né? E as técnicas vão surgindo. E evolui constantemente. É necessário fazer evolução. Então, aí tem uma série de normas novas. Uma delas fala dos óvulos que a gente pode fertilizar. Explica um pouquinho isso, Lívia. Com essa nova resolução, e a gente teve muito problema com essas pacientes que respondem exageradamente, né? Então, ficou determinado que a paciente não pode ter mais do que 8 embriões por ciclo. Então, o laboratório todo se adequou a essa resolução, né? Então, todos os pacientes que possuem mais óvulos, um número excedente de óvulos, a gente está congelando e a gente manipula somente os números restritos para o caso dela daquele ciclo. Então, tudo que exceder o que for excedente do determinado pela resolução, a gente congela. E aí acontece isso, a paciente acaba utilizando no próximo ciclo, ou se ela engravida no primeiro ciclo, ela acaba descartando, ou eventualmente, se ela puder e for da vontade dela, ela acaba doando esses óvulos. Então, isso é boa, né? O Conselho Federal para normatizar, mas essa nova norma foi ruim para todos nós. Porque se a paciente produz 12 óvulos, eu só posso fertilizar 8. E o excedente, 4 excedentes, eu tenho que congelar, né? Esse congelamento do excedente, ele vai levar a menor possibilidade, se ela tinha mais óvulos, ela podia fertilizar mais, e a gente poder escolher mais. Agora a gente não pode. E o excedente tem que congelar. Isso, em muitas clínicas, para muitas pacientes, além de tudo, aumenta o custo,
né? O Ideia Fértil, como é um instituto sem fins lucrativos, nós nos reunimos e definimos que as pacientes que precisam congelar esse excedente, a gente não cobra esse congelamento, isso já está incluso no preço do tratamento, a gente não mudou o preço, não aumentou, apenas somos solidários às nossas pacientes. Isso é uma estratégia inédita do Ideia Fértil, de não cobrar pelo congelamento desses óvulos excedentes, né? E aí a gente também não cobra o primeiro descongelamento desses óvulos excedentes, desde que seja feito no ciclo de tratamento da paciente e não posterior, né? E uma coisa que é importante falar, doutor, desses óvulos que a gente manipula, como tem um excedente, óbvio que a gente vai selecionar os melhores para serem manipulados quando a gente avalia a morfologia desses óvulos. Então, dentro do pool que ela tem, vamos supor, 12 óvulos, nós vamos separar aqueles 8 melhores morfologicamente para serem manipulados nesse ciclo, porque é nessa chance que a gente vai dar para a paciente. Então, teoricamente, nós estamos congelando os excedentes que talvez a qualidade não sejam tão boas. Dentre os 12, eles poderiam evoluir, mas quando a gente passa pelo processo de vitrificação, já não são aqueles óvulos morfologicamente ideais, né? São óvulos que talvez tenham uma qualidade um pouco comprometedora, então durante o processo de vitrificação pode ainda ter mais uma perda. Então, isso realmente não ajudou as pacientes, principalmente aquelas pacientes que são mais velhas, e isso também prejudica a técnica de vitrificação, porque vai comprometer a qualidade de toda a técnica, de todo o planejamento, então às vezes as pacientes ficam um pouco decepcionadas, porque elas falam, poxa, mas eu congelei 4 e na sobrevivência, porque geralmente acontece isso, a gente prioriza naquele ciclo que ela está fazendo ao fresco, que ela vai ter um número maior manipulado, a gente prioriza aqueles óvulos que têm a morfologia melhor. Sim. É importante falar para vocês que o Ideia Fértil, como de novo, nós somos um instituto sem fins lucrativos, a gente sempre está criando campanhas, projetos sociais, campanhas novas, sempre pensando em melhorar a acessibilidade do tratamento e permitir que mais e mais pacientes possam ter acesso à reprodução assistida, né? Não tem nada a ver com a nossa live, por exemplo, o projeto cadeirante é um deles, né? Que facilita que o homem cadeirante tenha acesso às técnicas de reprodução assistida, porque ele tem toda a dificuldade, dependendo do nível de lesão medular que ele teve, ele pode ter dificuldades no processo de ejaculação. Então, voltando ao nosso tema, que é congelamento de óvulos, a gente tem 2 projetos sociais, né? Um deles é o Maternidade no Futuro. O que é o Maternidade no Futuro? Ele atende as pacientes que não querem engravidar agora, né? E que querem congelar os seus óvulos. Então, a gente é um programa onde a paciente vai ter uma condição financeira melhor para fazer esse congelamento de óvulos, né? Existe o programa para paciente com câncer. O que é o programa para paciente com câncer? Eles estão aguardando sonhos. Então, a paciente, quando ela é jovem e ela tem um câncer, e no tratamento dela, ela vai precisar fazer químio ou radioterapia, a quimio e a radioterapia, ela pode levar à infertilidade permanente da paciente. É necessário fazer tratamento, vai curar o câncer. Um exemplo é o câncer de mama. O câncer mais comum da mulher jovem é o câncer de mama, né? Então, a mulher pode ter um câncer de mama, por exemplo, com 36 anos de idade. Vamos supor que ela não teve filho, ou ela teve um e quer ter. Aí, a gente preconiza que ela venha fazer o congelamento de óvulo. Por quê? Porque passado o tratamento da quimio-radioterapia, quando ela quiser engravidar, em pelo menos 50% das vezes, ela vai ficar infértil. Aí, se ela não congelar os óvulos, ela não vai conseguir mais engravidar com o próprio óvulo, pelo menos, né? Então, qualquer mulher jovem ou relativamente jovem que tenha desejo reprodutivo e que tenha um diagnóstico de câncer, que vai precisar fazer radioterapia, é preconizado por todas as sociedades médicas no Brasil e no exterior que ela venha fazer preservação da sua fertilidade. E é importante, gente, tem que fazer antes de começar. Depois que começou, eu não posso fazer mais congelamento de óvulo, né? Então, tem que fazer o tratamento
antes da quimio e da radioterapia. Aí é questão de conversar com o oncologista, encaminhar para a gente começa a qualquer momento. O paciente chegou na clínica, não precisa esperar a menstruação acontecer. Nesses casos de câncer, a gente pode começar no mesmo dia que a paciente vem na clínica. E aí eu preciso de 15 dias. A gente conversa com o oncologista, se for o caso, e normalmente a gente consegue esse tempinho para fazer o congelamento de óvulo. Esse também é um projeto social onde existe um custo muito mais baixo para o paciente, né? A gente não cobra o tratamento, existe um custo reduzido de medicação e não existe o custo da técnica em si. Esse é um projeto social do Instituto Ideia Fértil para essas pacientes oncológicas que precisam congelar o câncer, não congelar o óvulo. A gente acabou de sair do Outubro Rosa, né, que era do um mês da campanha do câncer de mama. Estamos agora no Novembro Azul, que é o câncer de mama. Então a gente falou muito sobre esse congelamento de óvulos no mês passado, mas não é só para o paciente, a mulher com câncer de mama, não. Qualquer tipo de câncer que precise fazer quimio, radioterapia. É importante também as pacientes, né, doutor? Endocrinologista, ginecologista, oncologista, eles conversarem com as pacientes, ou as pacientes também questionarem os médicos, porque elas precisam ser direcionadas para um especialista e poder esclarecer as dúvidas, né? Porque elas têm muitas dúvidas. E às vezes as pacientes, quando iniciam o processo para fazer a vitrificação dos óvulos, elas descobrem que elas têm a baixa reserva. E talvez elas acham que elas são super férteis, e quando elas começam o processo para fazer o congelamento, elas veem que elas não respondem como elas imaginavam, que elas vão ter a quantidade de óvulos. E elas se frustram, né, doutor? Então, acho que é importante isso, num exame de rotina, a paciente ter essa orientação, né? Sim, certamente, né? E é muito importante, nesse momento, o ginecologista da paciente está nos ajudando, né, Lívia? Porque às vezes a paciente está lá fazendo um exame de rotina no ginecologista, não está nem pensando em congelar óvulo, e de repente ele viu nos exames que ele pediu que a paciente tem a reserva ovariana diminuída. O que é a reserva ovariana diminuída? A quantidade total de óvulos que ela tem ainda no ovário. Então, a gente tem 2 exames, um que o ginecologista sempre pede, que é o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Ele é um marcador de reserva ovariana, né? E o outro exame é o AMH, é o hormônio antimileriano. Então, você que está nos ouvindo... As mulheres ficam com medo desse AMH, doutor. A gente entra em pânico. A paciente tem aí, por volta dos 35... ou menos um pouquinho, ou mesmo que esteja com 32, 33, não tem previsão de engravidar. Nossa, olhando meu planejamento de vida, eu comecei um relacionamento agora, tenho 34 anos, não vou casar e ter filho em 2 anos. Então, essa paciente deve ir para o ginecologista esse exame, o AMH. Tem um probleminha que o AMH, o convênio não cobre, tá, gente? Então, tem que pagar, é um exame particular. Né? Mas ele é muito importante, esse hormônio antimileriano, porque eu digo que ele mostra o dinheiro que a paciente tem no banco. Sabe quando a gente quer saber se a gente tem dinheirinho ou não? A gente vai olhar lá na conta, na poupança, na aplicação, para ver o dinheiro que a gente tem. O AMH é assim, ele vê o total de óvulos que a mulher tem. Então, se é um número, a gente coloca numa tabela e vai ver de acordo com a idade da paciente. Então, se a paciente tiver um AMH reduzido para o número que eu espero para a idade dela, aí a gente tem que sentar com ela e conversar. Olha, ou você agiliza para engravidar rápido, ou é muito importante você vir congelar óvulo, porque existe uma chance grande de você entrar num processo de insuficiência ovariana antes do tempo. E aí vai ficar cada vez mais difícil para você engravidar. Então, o ginecologista, ele é um grande parceiro nosso, porque ele que tem que pedir esses exames para vocês. Se ele não está pedindo, vocês podem lembrá-lo, né, doutor? E aquele exame para saber como é que está a minha reserva ovariana? A única coisa é que para fazer o AMH, a paciente tem que estar pelo menos 3 meses sem usar pílula, tá? Se tiver usando pílula, o exame pode vir mais baixo, né?
Então é importante isso. Alguém está me perguntando aí se que teve uma ectópica e teve que tirar uma trompa. Você É. pode ter a chance de engravidar, não é diminuído porque tirou uma trompa. Se tirar um ovário, diminui um pouco a reserva. Não significa que não vai engravidar. Mas tirou um dos ovários, vai diminuir a quantidade de óvulos que você tem. Se foi só a trompa, não. Né? Se a outra trompa está funcionante, você pode engravidar inclusive naturalmente, sem precisar de fertilização in vitro. Só precisa ver como é que está a função daquela trompa restante, né? O que acontece com a paciente que perdeu uma trompa, às vezes ela demora um pouquinho mais para engravidar, naturalmente. Mas é sempre importante passar com um ginecologista ou vinha nosso, um especialista, pedir um exame que chama histerosalpingografia, que é um exame contrastado para ver se a outra trompa está ok ou se ela está doente também. Lembrando que a paciente que teve gestação ectópica é aquela gravidez que, em vez do embriãozinho voltar para o útero para se implantar, né, o embrião ele é fertilizado na trompa e ele vai para o útero, onde ele vai crescer. A paciente que tem a gravidez ectópica é que o embrião lá, o óvulo foi fertilizado pelo espermatozoide na trompa, formou o embrião, e por algum problema na trompa, o embrião não consegue voltar para o útero. Aí ele começa a se desenvolver na trompa. A trompa é fininha, mais fina que meu dedo. Né? Então o embrião chega uma hora que a trompa rompe e a paciente tem um quadro de urgência. Né? Um outro ponto importante de congelamento de óvulo que eu queria colocar aqui para vocês é a procura que a gente tem cada vez maior pelos casais homoafetivos, né? E que muitas vezes não querem engravidar neste momento. E é um público que nos procura bastante para fazer o congelamento de óvulo, né, Lívia? Sim, sim, doutor. E quando a gente fala em casal homoafetivo, a gente fala em casal, tanto o casal feminino como o casal masculino. E a vitrificação de óvulo ajuda nos dois sentidos, porque o casal feminino pode fazer a fertilização do óvulo de uma, transferir na outra, enfim. E do masculino tem a possibilidade de ter um banco de óvulo, desde que você tenha o útero de substituição, e pode fazer a fertilização. Então, a vitrificação de óvulo ajuda muito nesse sentido, dos casais homoafetivos poderem ter essa assistência, né, doutor, que antigamente não tinha. Sim. E a gente tem muitos casais que vitrificam, às vezes o casal tem a idade jovem, porém uma responde melhor, a outra responde um pouco menos, e elas resolvem usar o mesmo sêmen para fertilizar os óvulos das duas. Então, a gente pode fazer esse processo dentro do laboratório, porque uma faz o tratamento, a gente congela os ovos, depois a outra faz o tratamento e a gente descongela e faz o tratamento todo a fresco. E no caso de homoafetivo masculino, também, né? É uma atividade que muitas mulheres nos procuram para fazer, né? Quando chega o casal homoafetivo masculino, elas podem querer utilizar óvulos de ambas, né, Lívia? Isso é uma questão que cada vez a gente encontra mais. É uma outra situação que eu queria colocar para vocês, que é uma outra indicação, são as pacientes com endometriose, né? Toda paciente com endometriose precisa congelar óvulo? Não. Né? A endometriose é uma doença inflamatória, é uma causa muito comum de infertilidade. A endometriose pode dar infertilidade e pode não dar nada. Tem paciente que tem endometriose que não tem sintoma nenhum e engravida espontaneamente em casa. Mas pelo menos 50% das mulheres que têm endometriose vão encontrar dificuldade para engravidar. A endometriose, ela pode... o que é a endometriose? É a presença de um tecido uterino, do endométrio. O embriãozinho, quando ele cresce dentro do útero. A camada de revestimento interna do útero chama endométrio. Quando esse tecido endometrial ele sai do útero e se implanta dentro do abdômen em outros órgãos, isso é a endometriose. Tá? Quando a endometriose está no ovário, forma cistos no ovário, que chama endometrioma. E é muito comum a paciente com endometriose ter focos de endometriose, ter dor pélvica, por exemplo. Aí ela vai no ginecologista, laparoscopista, e vai operar a endometriose. Às vezes ela não está nem focada em engravidar. Ela vai operar porque ela está com dor. Né? E ela tem lá focos de endometriose no abdômen e tem cisto de endometriose no ovário.
Então, o médico ele vai operar, ele vai fazer uma laparoscopia, que é aquela cirurgia que coloca os caninhos, né, entra com a ótica pelo umbigo, faz 2 cortezinhos pequenininhos na região suprapúbica e o médico opera por fora, laparoscopia. Aí, como é que ele vai lá e retira, ele cauteriza os focos, os pontos onde tem a doença, e quando muitas vezes a doença forma nódulos maiores, que ele vai lá e tira o nódulo. Quando a paciente tem cisto no ovário, ele tem que remover aquele cisto. Às vezes o cisto está grande, forma cisto de 5, 6, 7 centímetros. O que acontece é que quando ele opera esse ovário e retira esse cisto, ele está tirando o tecido doente. Só que junto com esse tecido doente, vem tecido saudável, vem a parte boa do ovário. É impossível, na hora que você está tirando, tirar só a parte ruim, porque fica tudo entremeado, né? Então, tira o tecido ruim e tira tecido saudável junto. Nesse tecido saudável estão partes dos óvulos que a paciente tem. Então, toda cirurgia para endometriose reduz a reserva ovariana? Não. Aquela cirurgia que tem que mexer no ovário, essa reduz a quantidade de óvulos. Então, hoje, o que as sociedades médicas preconizam é que se a paciente com endometriose se tem que mexer no ovário, congele os óvulos antes. Sim, faça a indução da ovulação, congele óvulos e depois você vai operar, né? Aí, pode comprometer a qualidade também dos óvulos, né, doutor? Da endometriose. Aí, no futuro, quando a paciente quiser engravidar, talvez ela consiga engravidar espontaneamente. Nem sempre ela vai precisar fazer uma fertilização in vitro. Mas caso ela não consiga, ela guardou os óvulos, né? E mesmo se a cirurgia foi deletéria e reduziu um pouco a quantidade de óvulos que ela tinha, ela tomou a precaução de guardar parte desses óvulos antes de fazer a cirurgia. Isso é muito importante. Uma outra... você vê que tem É importante falar também, doutor, tem muitas dúvidas. As pacientes perguntam se tem prazo para deixar essas células congeladas. Não tem. Essas células, elas ficam armazenadas a menos 196 graus em nitrogênio líquido. Então, ficam um ambiente super controlado. Não tem data, não tem prazo. Perguntar aí se a endometriose afeta a fertilização in vitro. A endometriose em si não afeta a fertilização. Agora, se você tiver algumas situações, você pode piorar a qualidade. Quando você tem esses cistos de endometriose no ovário, muitas vezes alguns folículos que você aspira, quando a gente induz a ovulação, eu vou lá captar os óvulos, alguns desses óvulos podem vir com tecido endometriótico. Aí esses podem ter uma qualidade de fertilização pior, né? Explica um pouquinho isso, Lívia. Isso. A gente observa no laboratório que esses óvulos das pacientes que têm endometriose, que vêm com esse líquido, que a gente fala que é um líquido, ele tem uma cor achocolatada, né, doutor? Então, a gente fala que é um líquido mais escuro do que é normalmente os líquidos foliculares. Pode vir com óvulo, e normalmente esses óvulos têm a qualidade um pouco comprometida. E a gente até procura deixar esses óvulos separados dos outros óvulos, porque a evolução dele, às vezes, não é tão boa. Às vezes ele fertiliza, só que ele não evolui. Então, ele não chega ao estágio de embrião e, às vezes, não chega até o estágio de blastocisto. Então, às vezes, pode, sim, ter algum comprometimento na qualidade ocitária. É importante dizer uma coisa. Não é porque vocês têm endometriose que a qualidade é ruim necessariamente. Não, pode afetar, né? Mas nem sempre. Muitas vezes, a paciente tem endometriose, a gente aspira e o processo de fertilização vai bem, sem nenhuma alteração. Mas é sempre uma preocupação nossa, sem dúvida nenhuma. Tirando a endometriose, uma outra indicação que eu queria comentar com vocês são as pacientes que têm alguma doença que pode aumentar a chance de ter uma insuficiência ovariana prematura. Ou seja, causas que levem à diminuição da reserva ovariana. A gente explicou da endometriose, se vai operar, aí você pode ter uma redução cirúrgica, né? Por motivo cirúrgico. Mas existem doenças, algumas doenças imunológicas, e existe a insuficiência ovariana prematura, que antigamente chamava menopausa precoce, que é uma causa genética. Então, tem algumas mulheres que nascem com um problema genético que pode levar à insuficiência ovariana prematura. E muitas vezes ela descobre isso, o médico fez o diagnóstico, num momento que ela não quer engravidar. Às vezes ela pode ter descoberto isso com 23 anos e ela nem pensa em engravidar. Então, essas pacientes, elas também devem fazer
a preservação da sua fertilidade congelando o óvulo, né? Lembrei ainda, Lívia, a gente está chegando no final da live aqui, estou vendo todo mundo comentando. Acabando. E são todas as indicações, né, que está terminando aqui. Sim, muito. E sempre lembra mais alguma indicação. Hoje existe um movimento cada vez maior de casais que tiveram o primeiro filho, querem ter o segundo filho, mas não agora. Ainda mais nesse momento, pandemia, essa confusão. Fala, nossa, eu queria ter segundo filho, mas eu acabei de ter meu primeiro, tenho 36 anos de idade, tô amamentando, ou acabei de amamentar agora, não quero engravidar agora de novo. Esses casais estão nos procurando também para congelar óvulo. Não são inférteis, eles são férteis. Eles engravidaram naturalmente, mas eles querem ter mais e ter a tranquilidade para pensar nisso daqui 1, 2, 3 anos. Mais pra frente. É uma outra indicação. Tá todo mundo da Fértil mandando eu salvar a live. Ó, tem uma pergunta aqui, doutor. Explicar um pouco a retirada da cirurgia para hidrossalpinge. A possibilidade de uma gravidez. A hidrossalpinge é uma dilatação da trompa, né? Então, quando a paciente tem processos infecciosos, ou mesmo por endometriose, ela pode ter uma dilatação da trompa. Quando a trompa está muito dilatada, a gente precisa retirar essa trompa, mesmo que a paciente vai fazer fertilização in vitro. Porque a trompa, quando está muito dilatada e com líquido, esse líquido que tem lá dentro é um líquido inflamatório. Ele pode refluir para dentro do útero e atrapalhar a implantação do embrião. Então, toda vez que tem um hidrossalpinge importante, a gente preconiza de tirar a trompa antes de fazer a fertilização in vitro, para não diminuir as chances de sucesso. Lívia, a gente tem 3 minutos. Dá sua mensagem final para as pacientes sobre congelamento de óvulo. Bom, o canal está aberto. Vocês podem, acaba a live, mas vocês podem tirar as dúvidas, mandar as mensagens e a gente responde. A gente está sempre aberto para ajudar vocês, auxiliar no que vocês precisarem. E eu acho que o mais importante é isso, doutora, a gente deixar o recado que a vitrificação é uma técnica super bem estabelecida e está aí para ajudar as pacientes de todas as formas que elas precisarem. Está disponível para as pacientes. Elas precisam ter essa informação, né? É uma informação importante para elas terem nas mãos. Sim, sem dúvida nenhuma. Taylor, muito obrigado aí pelas suas palavras carinhosas. A gente sempre procura aqui explicar da melhor maneira possível para vocês. É sempre corrido, né? Parece que uma hora... A gente tenta falar simples para ficar claro, né, doutor? E aí eu queria deixar aqui reforçar o que a Lívia falou. Eventualmente na live a gente não consegue responder todas as perguntas. Passa rápido, a gente não vê. Mas vocês podem mandar isso para a gente, pode mandar inbox, pode mandar e-mail, que a gente sempre vai estar tentando responder todas as perguntas e questões de vocês. E a mensagem que eu queria deixar para as mulheres que ainda não engravidaram é que não deixe esse tempo passar, né? A gente tem uma tendência na vida de achar que amanhã eu engravido, ano que vem eu engravido, no máximo em 2 anos eu vou casar com aquele meu namorado que está me enrolando. Às vezes as coisas não acontecem assim, né? O tempo vai passando e o tempo, do ponto de vista reprodutivo, ele é cruel com a mulher, né? Porque os óvulos, eles envelhecem e vai ficando cada vez mais. Então, se você não tem uma previsão hoje, congele seus óvulos, né? Mas é caro, não é tão caro assim. Eu não estou falando que é barato. Todo tratamento de reprodução assistida ele tem um custo. Mas muitas vezes o ideal é cheio de programas sociais. Sempre existe uma situação que a gente facilita para vocês. Nos procurem. Vá ver quanto custa. Vocês vão descobrir que o custo... A gente não pode ficar falando de preço, né, na internet, mas o preço ele é muito mais baixo, às vezes, do que vocês estão pensando. E para aquelas onde o preço ainda é um problema, sim, porque ele não é barato, né? A gente tem as formas de facilitar, dividir e ajudar vocês para que vocês possam... E antes com 38 do que nunca, né, doutor? Porque as pacientes às vezes falam, mas eu já estou com 38, 39, antes dessa idade do que nunca, né? Sim, com certeza. E assim, é um seguro, né? Preserve hoje para você poder realizar o sonho da maternidade amanhã. Eu queria agradecer vocês todos aqui. A gente já está às 9 horas em ponto. Muito obrigado pela participação de todos. Lívia, muito obrigado. Obrigada, doutora. Um prazer.
Tá bom. Um beijão para vocês Tchau, todos. tchau. Tchau, tchau.